Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 24, que você vai aprender muito. Preste muita atenção porque você vai precisar demais desses conhecimentos. Vamos lá, então, conhecer o objeto de conhecimento. Nosso objeto de conhecimento trata do seguinte: posicionamentos discursivos responsáveis em relação a diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculados nos textos e atos linguísticos. A sintaxe na produção de textos. Observe que eu disse sintaxe, ok, meus amores? Vamos então para o detalhamento. Ainda tem mais: conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções e orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. A apreciação, que é a avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais. Vamos estudar, de modo geral, a sintaxe, e aí nós temos período composto, com as orações adjetivas, adverbiais. Vamos para o detalhamento. Leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores. Epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias. Tem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Tem uma excelente aula. Vamos começar entendendo, assim, algo super especial para a sua produção textual, para a sua leitura e compreensão do texto também, mas especialmente para a produção do seu texto. Ai, professora, eu tenho maior dificuldade de escrever. Pois bem, preste muita atenção na nossa aula e você vai aprender muito a estratégia, a técnica. Vamos lá. O que são os operadores argumentativos? Tem que entender isso, tá, amores? Porque se estes operadores faltarem no seu texto, zero, ok? Não tem valor. Então, os operadores argumentativos são o quê? São palavras, são expressões, são elementos linguísticos que ligam, que articulam o quê? As orações, as frases. Dentro dessas orações eles articulam os períodos entre si, articulam os parágrafos também, conforme a intenção do autor, certo? Geralmente a intenção do autor nos textos discursivos é o quê? Convencer de que ele está certo, apresentando a tese, os argumentos. Muito bem, agora que você entendeu os operadores argumentativos, pelo menos o início deles, vamos continuar entendendo mais ainda. Então, amores, esses operadores discursivos, eles argumentativos e discursivos, eles são o quê? Eles são marcadores, eles são sinais, eles são marcas, eles são marcadores do discurso, do texto. E eles eles caracterizam um grupo de elementos muito heterogêneo, muito diferente, por causa disso, porque eles constituem esse grupo de elemento heterogêneo, existem vários termos para designá-los, para nominá-los, para chamá-los. Então, vamos chamá-los de marcadores, de operadores. Nós chamamos mais de operadores discursivos, tá? Mas se disser assim, marcadores discursivos, conectores discursivos, entre outros termos, estão falando da mesma coisa. Que coisa é essa? Que são os elementos, Os elementos linguísticos, estes operadores e marcadores discursivos ou argumentativos, que promovem a articulação, das ideias no seu texto. Eles são elementos coesivos por excelência. Seguindo, mais ainda sobre eles para você entender. Eles podem atuar, ou seja, eles têm essa função, de marcar, de assinalar no discurso, no texto,
alguns advérbios, por exemplo. Eles podem atuar. Alguns advérbios, são todos? Não, alguns advérbios, eles têm como função exatamente atuar como operadores argumentativos, como esses elementos linguísticos que vão possibilitar essa articulação das ideias, né? Eles vão organizar o texto e encadear o texto para dar uma sequência, para haverem clareza, entendimento das ideias. Quais são eles? Olha eles aí. Se eu fosse você, já estaria anotando. Finalmente. Então, afinal, assim. Também algumas locuções adverbiais, como por exemplo, não obstante o que eu falei, você nem entendeu nada. Por exemplo, por conseguinte, em primeiro lugar, em seguida, por fim. Então, estas aí que estão entre parênteses, são locuções adverbiais que também exercem a função de operadores argumentativos, de marcadores, tá? Para dar sequência no texto, amarrar as orações entre si, as orações no período, o período nos parágrafos, correto? Outro tipo de marcadores, de operadores argumentativos, são as interjeições e as conjunções. Também os advérbios, também a pontuação, também verbos. Então, ai professora, eu não acho muito legal estudar as classes de palavras, parece tão sem sentido. Faz todo sentido. Apaixone-se por elas, porque elas fazem toda a diferença na construção do seu texto. E quando você estiver lendo um texto, lendo um livro, para você compreender as ideias principais, as ideias secundárias, para você aprender a fazer análise, síntese, comparação, etc, etc. Então, é isso, amores. Todos eles, né, todos esses marcadores, eles vão coincidir, né, eles coincidem no seu caráter invariável, ou seja, eles não vão mudar, no caso dos advérbios e das locuções adverbiais. A sua aula continua no próximo vídeo.